Padre Oscar me pediu que falasse sobre igreja e família, já que o encontro, aqui é sobre a família. E aí, para embasar a nossa palestra, eu abri duas passagens e eu vou fazer a palestra em cima dessas duas passagens que eu abri ali. A primeira se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 31 ao 35. E começa assim: chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Parece uma coisa brusca, uma coisa bruta de ser dito, mas, claro, tinha todo o contexto. Ele era um homem do seu tempo. Mas o mais bonito de tudo é que ali ele aponta que aqueles que servem a Deus, Jesus aponta isso, aqueles que servem a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus na terra, eles pertencem a uma família, a família de Jesus. Então o que ele está mostrando é aquele que cumpre a palavra, aquele é como seu parente. E ele diz: eis meus irmãos, minhas irmãs, esses são. Pois bem, nós somos chamados então a sermos parte dessa família, a família de Jesus, a família do Cristo. E aí nós vemos que o próprio Cristo instituiu sua igreja sob o comando de São Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra vou erguer a minha igreja. O natural é que essa família do Senhor esteja convivendo, esteja lutando, sofrendo também, mas vencendo dentro da igreja, como nós aqui hoje. Estamos aqui no Santuário da Gospel, em Mira. E isso vem lá de trás. Então, as pequenas comunidades começaram a se unir debaixo das mãos dos apóstolos, depois que o Senhor subiu aos céus, depois de ter ressuscitado. E chegamos até os dias de hoje. Naquela época, famílias inteiras faziam parte dessa grande família que era a igreja. Conviviam nesses espaços que eram as igrejas. E nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Mas será que nós trazemos para dentro da igreja as nossas famílias? Será que nós procuramos dar às nossas famílias uma formação religiosa? Será que nós falamos de Deus para as nossas famílias? Como pai e como mãe, será que nós evangelizamos os nossos filhos? Será que nós damos valores morais católicos, valores morais inspirados na palavra do Senhor, nos mandamentos? Será que nós passamos isso para os nossos filhos? Será que nós somos bons exemplos cristãos para os nossos filhos? Eu vejo que, infelizmente, as pessoas acabam crescendo sem sequer serem batizadas. É o que se passa hoje. As pessoas acabam, por exemplo, se casando, como vários aí falaram agora no intervalo, que eu li os bilhetes e tal. Muita gente simplesmente se juntou, muita gente
nunca foi à igreja estão hoje aqui, o que, claro, valoriza muito a nossa reunião, mas eu não poderia deixá-los, fora, e por isso os convido a serem parte da igreja, frequentarem aqui o santuário de Guaxupamira, servirem aqui a Deus, se casarem, batizarem seus filhos. O Padre Oscar está aqui disposto, está aqui de peito aberto. Tantos outros sacerdotes também estão assim esperando por vocês. Então, no primeiro momento, a importância de nós passarmos um valor cristão e trazermos nossa família para dentro da igreja, como era feito lá nos primórdios. Uma coisa importante que me ocorreu, eu não me lembro se eu cheguei a falar isso com as pessoas ou não, é que quando eu percebi já durante muito tempo, quando as pessoas se casam na igreja, que eu presencio o matrimônio, lá estou, eu percebo que vem do céu um outro anjo que não é o anjo da guarda de cada um dos noivos. Vou repetir de novo. Quando noivo e noiva estão lá na igreja para celebrar o matrimônio, eu percebo que no momento da bênção, ou pouco antes até, durante a cerimônia religiosa, lá na igreja, o padre celebrando, surge um outro anjo que não é o anjo da guarda de um nem de outro. Então, quem é o anjo? Uma vez eu fiz essa pergunta ao meu anjo da guarda. Falei, quem é o terceiro anjo que lá está? Eu via o anjo da noiva, via o anjo do noivo, e um outro anjo. Eu perguntava, quem é o terceiro anjo que ali está? E ele me disse, quando a família se forma e se coloca sob a proteção do Altíssimo, vem aqui e celebra o sacramento. Eles recebem, essa família que se forma, recebe um novo anjo. É o anjo que guarda a família que está ali se formando. Então, é um anjo cuja missão é levar a família, aquele conjunto de pessoas, à salvação. Além do anjo da guarda, de cada um dos componentes daquela família, naquela casa onde eles moram, tem um outro anjo, que é o anjo da família. Não me lembro se cheguei a comentar isso antes, enfim. O anjo da família tem essa missão. Percebo que o anjo da família é praticamente, quando não, nunca acionado. E alguns se queixam. Percebi que durante o nosso terço pela manhã, havia um ou outro anjo que era o anjo da família. O que significa que aquela família reza reunida, aquela família tem vida espiritual. Por isso o anjo está lá. Mas era um número muito pequeno, muito pequeno. Comparável à multidão aqui, estamos aqui umas 6.000 pessoas, é um número bastante pequeno. Isso me chamou a atenção e eu pensei, bom, vou falar sobre isso também na palestra. Da mesma forma que o seu anjo da guarda, ele estará presente na sua vida se você o tem como amigo, se você o invoca, se você o chama para rezar com você, para lhe ajudar no teu caminho, no teu dia a dia, nas tuas coisas, enfim. Da mesma forma que isto acontece, existe o anjo da guarda da família. E quem deve invocar a sua presença? Ora, eu acho que, acima de tudo, o casal que formou aquela família. Agora, claro, se você é filho, é filha, a sua família está em posição complicada, você mora com seus pais, claro que você pode e deve invocá-lo. E ele pode ser invocado especialmente nas questões da vida familiar.
Uma vez me perguntaram, um amigo perguntou, mas o anjo da guarda da família, ele pode ser invocado em questões financeiras? Sim, claro que sim. Ora, o anjo da guarda sabe, claro, ele é muito mais inteligente do que nós, que a vida familiar tem de ter verba para que as coisas básicas aconteçam, o que significa que sem dinheiro nenhum, aquele núcleo familiar vai entrar em crise, claro que vai. Então, para quem se pode recorrer? Se pode recorrer ao anjo da guarda da família, que ele abençoe a vida financeira da família, que ele ajude marido, mulher a encontrar um emprego, trabalho, os filhos, que ele ajude nas finanças, que ele coloque as finanças em dia. Claro que ele pode, faz parte da missão dele, faz parte. Quantas pessoas invocam aqui o anjo da guarda das suas famílias? Quantas? Levante a mão. Veja só, no âmbito de 6.000 pessoas, nós temos uma conta ínfima, o que mostra que as pessoas têm pouca intimidade com os anjos e pouca intimidade com os anjos que lhe ajudam, Então é comum que a sua família tenha um anjo. Pergunte aos seus pais, vocês se casaram na igreja? Houve um rito do sacramento? Vocês tiveram o sacramento do matrimônio? Você vai dizer sim. Comece a invocar o anjo da guarda deles. Meu casamento vai muito mal, há uma crise muito grande. Invoque o anjo da guarda da família, além de invocar o anjo da guarda do seu esposo, da sua esposa. É importante contar com os anjos. E mais, é importante atuar de acordo com o Evangelho. O anjo fica muito feliz quando ele observa que a sua conduta é uma conduta em direção a Deus. Quando ele observa que você quer ter uma vida espiritual, você quer se salvar e você quer ver os seus amados também se salvando. Mas não adianta você, por exemplo, invocar o anjo da sua família só para pedir dinheiro e continuar agindo da forma errada, de uma forma que ignora Deus. Isso não tem efeito. Eu já falei antes, o anjo da guarda é uma criatura muito inteligente, muito superior à nossa inteligência. Então ele vai lhe ajudar? Claro que vai, mas ele quer que você também se ajude, que você procure mudar os rumos da sua vida, que você se coloque nos trilhos de Deus, que você queira a salvação acima de tudo, não só para você, mas para toda a sua família. Isso é muito importante. Outra coisa interessante é que algumas pessoas pensam que a família como um todo não pode estar inserida dentro da igreja, porque não teria uma função. Isso também é equivocado. Eu vou ler outra passagem aqui, dessa vez da carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo. Então veja, as nossas famílias, fazemos parte de um corpo, o corpo místico de Cristo. Nós somos de Cristo, estamos em Cristo, então nós somos a igreja dele. Nós estamos na igreja dele porque fazemos parte desse corpo místico. Nós temos funções diversas dentro da igreja de Cristo.
Nós temos funções diversas porque somos diferentes. Deus fez cada um com uma peculiaridade. Dentro da própria casa, dentro da própria família, percebam, as pessoas são diferentes. Você não é igual à sua esposa, você não é igual ao seu filho, seus filhos não são iguais a você. Podem até se parecer fisicamente, ter um ou outro traço do temperamento do pai, da mãe, mas as pessoas têm a sua característica individual. As pessoas são únicas porque Deus assim o quis. Cada um de nós é um ser único porque Deus quis. Cada um de nós tem um talento especial e este talento especial pode ser colocado a bem da igreja. E Deus nos deu liberdade, livre-arbítrio, e Ele espera, Ele abre as portas da igreja para nós e pergunta: você quer servir? Você quer ser igreja? Você quer andar junto com o meu filho? Você quer andar junto com a mãe, Maria, com os anjos? Você quer servir? Você acredita no reino dos céus? Você acredita que o seu serviço é relevante? Veja, para Deus, o serviço menor aqui na terra é relevante. Posso dar um exemplo? Uma pessoa que vai varrer o chão hoje aqui desse santuário, o serviço dela é tão ou mais relevante do que o meu agora, que estou aqui fazendo a palestra. Porque se essa pessoa não colocasse em ordem o santuário, vocês não poderiam estar aqui. O serviço daqueles que colocaram todas essas cadeiras, vejam só, é muita coisa. Esse serviço é tão ou mais relevante do que o meu, do que o da banda. O critério de Deus para aqueles que servem na igreja como nós não é daquele que aparece mais, não é daquele que é o mais bonito, não é isso. O critério de Deus é outro. Ele olha a sua disponibilidade, Ele olha o seu amor. Quando você está aqui na igreja, servindo a Ele, na igreja dele, colocando essas cadeiras aí para as pessoas sentarem, você faz com amor, você é feliz fazendo isso, você se dedica de verdade? Se a resposta é sim, o Senhor vai lhe agraciar muito, porque nós vemos no Evangelho dele, em momento nenhum ele deixa sem recompensa aqueles que o servem, momento nenhum. E ele diz: todo trabalhador da vinha tem seu salário. Ainda diz mais, não importa nem se chegou depois, chegou por último, trabalhou na vinha, se dedicou, recebe o seu salário. Veja bem, queira que a sua família se dedique à vinha do Senhor. Queira que a sua família faça parte desses membros. Queira que a sua família sirva a Deus. Nós vemos aqui, em algumas passagens da Bíblia, famílias inteiras servindo a Deus. Famílias onde surgem profetas, famílias regulares, normais, famílias que fazem caridade. Não importa, sua família pode, cada um membro da sua família tem condições de servir a Deus da sua própria forma, do seu próprio modo. E aí, alguns me perguntam: mas então como é que eu vou descobrir como eu, ou a minha esposa, ou meus filhos, ou meus pais podem servir a Deus? Como? Simples, você vai se colocar em oração, porque para servir a Deus, você precisa ser uma pessoa de oração. Não faz sentido a pessoa servir a Deus e não ter vida interior. Não faz sentido a pessoa servir a Deus e não ter oração pessoal. Não faz. Então, se você é uma pessoa que quer servir a Deus com o melhor que você tem, com o seu dom,
ou os seus dons, você vai se colocar em oração, vai chamar o seu anjo da guarda e vai perguntar a ele: o que eu devo fazer? Como eu me insiro dentro da minha igreja? Esse é um ponto. E aí, se você é pai de família, mãe de família, você vai perguntar para o anjo da guarda da sua família: como a minha família pode se inserir na igreja e servir a Deus? Conheço experiências muito boas nesse sentido, pessoas que tiveram inspirações maravilhosas. Às vezes inspirações vêm no meio do nada, a pessoa reza e nada acontece. Um dia a pessoa está andando com um cachorro na rua e aí, pum, vem na cabeça dela: você vai fazer tal coisa. E a pessoa fica maravilhada. Aqueles que já assistiram o vídeo que eu botei no YouTube do último terço no Paraná, viram que eu contei o fato de um homem de oração que está inserido na igreja com sua família e ele precisava de uma resposta na missão dele. E ele então rezava e não obtinha essa resposta. É um homem de dons impressionantes, um homem de oração. Um dia ele estava indo trabalhar no carro, dirigindo na estrada. E aí na estrada, quando ele estava dirigindo, veio claro na cabeça dele, claro, bem explicado. Ele ficou pasmo, ele falou: nossa, meu Senhor, eu estou dirigindo, porque Deus faz dessa forma. Quando nós nos abrimos, Deus faz, mas aí é que vem o detalhe: Ele faz do jeito dele, claro. Quando você pega o seu livre-arbítrio e diz assim para Ele: aqui está, é seu, é dele, não é mais seu, é dele. A história também, talvez você já tenha ouvido, lá do santuário no Paraná, é tão bonita. E um dos fundadores era um rapaz de muita oração, ele foi 12 anos seminarista e no final ele sentiu no coração dele que ele não era para ser padre. 12 anos depois. E aí ele falou: então vou formar uma família cristã, uma família inserida na igreja. Tudo bem. E aí ele sentiu uma inspiração de que ele deveria migrar para uma cidade no norte do Paraná. Ele era de Santa Catarina, ele falou: vou migrar para o norte do Paraná. Sem nada. O sujeito era um sujeito de muita oração, sentiu isso, a inspiração da oração, e foi embora. E assim foi. Passou dificuldade no início e tal. E ele me disse e ele hoje é um homem muito rico, e me disse uma coisa muito bonita. Ele falou assim para mim: mas desde o primeiro momento eu coloquei tudo que eu tinha, era miséria, mas tudo que eu tinha eu disse para Deus: nada é meu, eu sou o administrador, tudo é seu. Olha que coisa bonita. E aí a gente pode pensar: mas aí ele não tinha nada, e agora que ele tem? Continua igual. O que ele faz? Ele reza com a esposa, coloca as coisas em oração e tem a inspiração para agir e deixa as coisas de Deus para Deus e se coloca à disposição de Deus, e a vida dele está completamente modificada, da família dele, tudo. Mas por quê? Porque ele tinha consciência de que o lugar dele era na igreja, porém não como padre, como nós, como leigos, mas era lá. Ele teve a consciência na oração de que o caminho dele não era um outro sacramento, não era o do sacerdócio, era o do matrimônio. Ele foi buscar o sacramento. Depois, ele teve essa luz rezando de que tudo que ele tinha, na verdade, não é dele, é de Deus. Ele é um administrador. Ora, os filhos não são dele, são do pai, são da mãe, da nossa mãe. Ele é aquele que está ali cuidando. Então, aquele que serve a Deus se coloca dentro da igreja do Senhor, se coloca disponível para o trabalho de Deus e mais, sabe que as coisas não lhe pertencem egoisticamente falando, mas que tudo que você é, tudo que você possui, na realidade, pertence ao Pai.
A gente até canta, tudo é do Pai, né? E é verdade. Tudo é do Pai. Se você se coloca como filho no colo do Pai, é do Pai. É do Pai. Os bens que eu consigo adquirir nessa vida são do Pai. E assim a vida vai prosperando, a vida vai crescendo. Porque conforme está escrito também no Evangelho, aquele que foi fiel no pouco, Deus dá mais e mais. Então, a nossa saída para toda essa crise, para crises na família, crises no trabalho, crises até dentro da igreja, claro, porque somos humanos, é nos colocarmos à disposição de Deus de coração, de peito aberto, disponíveis. Eu pego o meu livre-arbítrio e coloco nas mãos de Deus. Estou disponível para o Senhor. E mais, aquilo que o Senhor me deu, eu vou procurar multiplicar, porque eu não posso enterrar os meus talentos. Eu tenho que multiplicar, porque nada é meu. Não é do Pedro, egoisticamente falando, é de Jesus, é do Pai, é do Espírito Santo. Então eu coloco aqueles talentos para se multiplicarem, eu coloco aqueles talentos para se transformarem em algo melhor, para o dia em que eu for para a casa do meu pai vai olhar e vai dizer assim: nossa, eu te dei tanto na sua mão, e você transformou isto em mais. Você é um administrador competente, venha para a minha morada, venha estar comigo. Essa é a ideia. Queira servir. Assuma a sua posição, pratique a sua religião, seja um católico praticante, como se diz, né? Queira servir a sua igreja, auxilie, doe algo de você. Não estou falando em dinheiro, estou falando de trabalho, de serviço, de suor, do seu talento. Doe algo. Vamos procurar fazer um compromisso com Deus. Hoje, nessa missa, faça uma proposta a Deus. Faça uma proposta em seu nome e em nome da sua família. E diga que você vai cumprir, que você vai lutar com todas as suas forças para que ela aconteça. Uma proposta que agrade o nosso Jesus. Uma proposta bonita. Pense, tem tempo. A missa só começa daqui a 1 hora. Pense bem. Se concentre, faça a sua oração pessoal. E na hora do ofertório, você vai colocar na mesa do altar a sua oferta de vida, em seu nome e em nome da sua família. Amém? Então, que nosso Senhor continue nos abençoando, mais ainda esse retiro tão bonito que nós estamos fazendo, que vocês tenham muita paz e que, acima de tudo, tomem definitivamente o caminho da salvação para vocês e para os seus. Amém. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.